Oi, pessoal, então voltamos com a nossa segunda parte da aula de revisão, tá? E nós vamos revisar agora a permutação, tá? Porque a gente teve essa aula, só que foi presencial, tá? Então vamos dar uma revisadinha ali, permutação. Análise combinatória vai ser responsável pela análise das combinações, onde é possível calcular a quantidade de combinações que podem ser feitas com itens diferentes, tá? Não sendo necessário descrever cada um dos itens, tá? A gente vai só contar, é um processo aqui de contagem. A permutação é quando a gente tem uma sequência e a gente vai modificar a posição desses elementos, tá? Então, permutação quer dizer o quê? Troca, né? Vamos imaginar uma situação. De quantas maneiras diferentes a gente pode arrumar 5 pessoas numa fila? A gente tem aqui, ó, 5 pessoas alegres e felizes, que devido ao que antes do coronavírus, então tá todo mundo aí junto, tá? Então, temos 5 pessoas e como é que a gente vai poder arrumar elas numa fila? De quantas maneiras a gente pode arrumar elas numa fila, tá? A gente vai usar o fatorial, tá? O que é o fatorial? Ele é representado por essa exclamação, tá? Significa o quê? A gente vai multiplicar um número pelo seu antecessor, ou seja, pelo que vem antes, até chegar no 1, tá? Por que até chegar no 1? Porque se a gente sabe que multiplicar por 0 é a mesma coisa que dá 0, tá? Então, a gente tem um exemplo aí do 5. Se tem 5 pessoas numa fila, a gente vai fazer o quê? 5 fatorial. E o 5 fatorial nada mais é que multiplicar o 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. A gente viu que vai dar 120, tá? Na nossa calculadora, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, a gente coloca direto. Tá dando pra ver? A gente coloca direto. Dá o igual aqui, a gente vai ter o resultado 120, tá? Na minha calculadora especificamente, ó, eu tenho a possibilidade de fazer o fatorial direto, tá vendo? Apareceu a exclamação aí? Não, agora foi, tá? Eu tenho a possibilidade de fazer o fatorial direto, tá? Só coloco aqui o botãozinho, aperto o botãozinho onde tem o fatorial e ela vai me dar a resposta direto, tá? Essa é uma propriedade das calculadoras científicas, tá? Mas nas calculadoras normais, a gente tem que fazer a continha normal, tá? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 aí para o fatorial, tá? Se a gente for fazer de cabeça, a gente faz passo a passo, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120, tá bom? Outro exemplo, tá? Quando a gente vai fazer fatorial em fração. Ó, a gente tem o 5 fatorial sobre o 3 fatorial, tá? No caso, se a gente fosse fazer conta, a gente ia ter que fazer, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Dividido por quem é 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, tá? Que daria 20. Mas como a gente tá fazendo a continha no papel, ó, como ele mostra aí, a gente sabe que quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. E lá em cima, no 5 fatorial, é quem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é igual, esse 3 vezes 2 vezes 1 de cima é igual ao de baixo. Então, a gente faz igual a gente fez no nosso zeros, tá? A gente corta. Corte rápido, Tramontina, manda embora. Sobra quem? O 5 vezes o 4, que vai dar 20, tá? Super tranquilo essa conta. Outro tipo de permutação que a gente tem é a permutação circular. Toda vez que a gente estiver falando de fila, estiver falando de número, a gente aplica o fatorial direto. Mas quando envolver círculo, envolver uma mesa, por exemplo, a gente tem que usar a fórmula da permutação circular, tá? Que vai ser P é igual a N menos 1 fatorial, tá? Vai ser a nossa fórmula da permutação circular. Vamos ver um exemplo, ó. De quantas maneiras 4 pessoas podem se sentar ao redor de uma mesa circular, considerando o sentido único de contagem? Então, a gente faz o quê?
bota a nossa fórmula. P é igual a N menos 1. Quem é o N? As pessoas que estão sentadas na mesa, que seria quem? 4. 4 menos 1 dá 3. Então, é 3 fatorial. Quem é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, tá? Tranquilo até agora. A gente também tem o anagrama, que é a troca de letras e de palavras numa frase, tá? Por exemplo, a gente tem a palavra sapo. Quantas letras eu tenho em sapo? Tenho 4. Então, para saber com quantas palavras eu posso formar com as 4 letras de sapo, eu faço 4 fatorial, que é quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, tá? Esse é o primeiro exemplo, que é o anagrama normal, tá? Tem uma palavra com... Se eu tivesse, por exemplo, paralelepípedo, eu contaria quantas letras tem paralelepípedo e fazia a permutação, né? Fazia só tanto fatorial, tá? Quando questão de anagrama é só isso. Conta quantas letras tem na palavra e coloca o fatorial. Mas a gente tem outro exemplo aí de anagrama, ó. Quantas palavras com 5 letras eu posso formar com as letras A, E, C, D, F, G e H sem repetir? Ó, eu tenho 7 letras e eu tenho que formar palavras com 5 letras. Então, eu estou procurando aqui, ó, uma A, a gente chama de A de anagrama, de 7 letras, onde eu só posso usar 5, tá? Então, em cima eu coloco 7, que vem aqui primeiro, ó, 7 fatorial. E embaixo eu tenho 7 menos 5 fatorial, tá? Porque o 5 é o que eu posso usar. Antes de tudo, a gente resolve o que tá no parêntese. 7 menos 5 dá 2. E em cima a gente continua com 7 fatorial. A gente abre aqui esse fatorial, né? Tem, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Esse 2 fatorial de cima dá para cortar com o 2 fatorial de baixo. E aí sobra quem pra gente? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 2.520, tá bom? Também não é complicado. Essa fórmula a gente chama de arranjo simples, tá? Que é quando a gente tem um grupo, desse grupão, a gente tem que pegar só uma parte, tá? Foi o que a gente fez agora. E aqui outro exemplo, ó. De quantas maneiras distintas eu posso classificar os 6 primeiros colocados numa corrida de bicicleta disputadas por 10 ciclistas? Então, qual é o meu total? Meu total é 10. Então, eu coloco juntinho do A, tá? A, 10. E quantos ciclistas eu tenho colocado? Aí eu tenho 6 ciclistas que foram classificados, tá? Então, eu faço 10 fatorial, que é o total sempre fica em cima, dividido por 10 menos 6, aqui fatorial. Primeiro eu resolvo o que está no parêntese, que é 4, né? 10 menos 6, 4 fatorial. E eu tenho 10 fatorial sobre 4 fatorial. De novo, aqui em cima, eu abro até ficar igualzinho que tem de baixo pra gente cortar, né? Então, a gente vai abrindo fatorial, ó. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Chegou no 5, eu paro, porque o 4 de cima é igual ao 4 de baixo, fatorial. Então, eu, ó, passo a tesoura, corte rápido, Tramontina. Eu tenho, então, 151.200 maneiras de classificar esses 6 ciclistas, tá bom? Tranquilíssimo, favorável. Esse assunto eu sei que caiu na prova 10. Então, vamos responder a questão. Ó, de quantas maneiras eu posso arrumar 3 pessoas em fila indiana? Ó, aí é fácil, eu só faço 3 fatorial. Que é quem? 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar quanto? 6. Resposta certa, letra A. Ó, quantos números distintos eu posso fazer com 5 algarismos? De novo, eu tô usando todos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu só faço o quê? 5 fatorial, que é quem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120. Resposta certa,
letra A. De quantas maneiras a gente pode arrumar 11 livros? 11 fatorial. Então, bora lá, ó. 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 916.800. Aí é a resposta da 22, letra B, tá? Fiz a conta todinha. 11 vezes para ajudar vocês, porque se eu quisesse eu vinha aqui, né, e botava no fatorial, já tinha a resposta certinha, mas eu sou uma boa professora, sofro junto com os meus alunos. Então, vamos lá, ó. Na formatura do terceiro ano, 6 professores confirmaram a presença. Eles trocarão de lugar à medida que foram chamados para a entrega do diploma. De quantas maneiras diferentes podemos permutar os professores em 6 cadeiras lado a lado? Isso é importante, né? Lado a lado é uma fila, não é uma mesa redonda. Então, é só fazer 6 fatorial. Que é quem? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 720. Resposta certa, letra B, tá? Agora, vamos aqui à questão 24. Vamos efetuar esse fatorial. Ó, a professora deixou aqui coisa da aula passada. Vamos apagar. Ó, vamos lá. Ele quer que resolva 8 fatorial sobre 5 fatorial, né? Questão 24. Então, o que é que a gente faz, ó? Deixa... Eita, subi a ladeira do pelourinho aí. Vamos deixar nosso 5 fatorial embaixo e vamos abrir. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, né? Esse 5 de cima, vou botar vermelhinho. 5 de cima corta com o de baixo e a gente tem só 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336. Resposta certa, então, letra D, tá? Vou botar aqui 336, letra D aí da questão 24. Tranquilo? Tranquilo. Vamos, então, para 25. Efetuar esse fatorial aqui, ó. 12 sobre 7, tá? Mesma coisa, a gente vai abrir, ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, tá? Chegou aqui no 7 fatorial, a gente para, porque... Opa! Com o 7 aqui de baixo, faz o quê? Voa! Corte rápido, Tramontina. Vamos fazer a conta. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, 95.040. Resposta certa, letra D, tá? Vamos, então, para a questão 26 agora. Questão 26, ó. Quatro fatorial vezes 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Ó, coisa importante, a gente não pode fazer 4 vezes 5, 20 e cortou o fatorial, não, tá? A gente vai ter que abrir a conta, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o vezes do meio, né? 5 vezes 4. Aí a gente coloca o 3 fatorial agora, ó, para cortar com o 3 fatorial de baixo. Uma coisa importante é que a gente não pode, porque aqui também é 3 fatorial, né? A gente não pode cortar esse e esse, tá? Só podemos cortar um em cima com um embaixo, tá?
Então, a gente tem que fazer toda essa multiplicação aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 vezes 4. Que vai dar 480. Resposta certa, letra A, tá bom? Aí da questão 26. Vamos fazer então agora a questão 27. Ó, ele tem aqui um parêntese, tem uma soma. 4 mais 2 fatorial, dividido por 4 fatorial. Ó, primeiro a gente tem que efetuar a soma. 4 mais 2 dá 6. 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Agora sim a gente vai abrir aí o nosso 6 fatorial, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, né? 4 em cima, 4 embaixo, vai embora, sobra quem? 6 vezes 5, 30. Resposta certa, letra B, aí da questão 27, tá? Vamos apagar. Vamos para a questão 28. Efetue o fatorial. Temos 6 fatorial em cima. E embaixo a gente tem, ó, 6 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Ó, de novo, primeiro a gente resolve quem tá no parênteses. 6 menos 3, 3, né? Então, 3 fatorial vezes 3 fatorial. Aí agora a gente abre aqui um em cima, ó. 6 vezes 4 vezes 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, abrimos um e deixamos o outro, tá? Aí a gente corta, lembrando, igual aquela outra questão, a gente não podia cortar os dois, tá? Pega esse 3 aqui e corta com os dois de baixo, não pode. Então, a gente faz primeiro a conta de cima. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 2, 6. Por que não deu certo, gente? Volta aí para a questão 28, que foi o que eu fiz de errado. Por 5, né, bonita? 6 vezes 4 vezes 5, né? 120 dividido por 6. Ó, ó, professora, ó. 6 vezes 4 vezes 5. 6 vezes 5 vezes 4, na verdade, né? Que dá o quê? 120 dividido por 6. Agora sim. 120 dividido por 6. 20. Resposta certa. Letra A. De novo, que a professora errou aqui, ó. Primeiro a gente resolve o que tem no parêntese, que vai dar 6 menos 3, 3 fatorial, tá? E aqui a gente abre o 6 até chegar no 3, que seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí eu corto o 3 com 3 e faço as multiplicações em cima. 6 vezes 5 vezes 4, 120. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Eu divido, então, 120 por 6, que vai dar 20. Resposta certa, letra A, tá? Me desculpem aí a falta de atenção. É isso que tira nossa nota na prova, tá vendo? Então, vamos ter calma e revisar todas as questões, tá? Antes de entregar. Inclusive das atividades também, tá? E outra coisa, antes da gente olhar para a atividade e dizer, meu Deus, eu não sei fazer. Vamos tentar de novo dar uma lidinha no conteúdo da apostila também, tá? Então, vamos aqui para a questão 29, ó. Opa. Pai, mãe e 2 filhos decidem viajar de carro
E apenas o pai e o filho mais velho sabem dirigir. De quantas maneiras é possível dispor as 4 pessoas durante a viagem? Ó, a gente vai usar a fórmula de arranjo simples aí, tá? São 4 pessoas e só o pai e o filho sabem dirigir. Então, só 2 pessoas que a gente pode fazer o arranjo simples aí. Só 2 pessoas sabem dirigir. Então, lembra que em cima a gente coloca o total, ficaria 4 fatorial, tá? E embaixo a gente tem o quê? 4, que é o total, menos o 2, que é o que a gente está usando, fatorial. Então, nosso arranjo simples seria 4 fatorial dividido por... Quem é 4 menos 2? 2 fatorial, tá? Então, a gente vem aqui. Vamos abrir aqui o 4 fatorial até chegar no 2, ó. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Com 2 fatorial embaixo, corta, sobra quem? 4 vezes 3, que é 12. Então, eu tenho 12 maneiras distintas de organizar essas pessoas aí dentro desse carro, nessa viagem. Resposta certa, então, letra A. Beleza? Fórmula de arranjo simples, tranquila também. Vamos, então, para a questão 30. Quantos anagramas podem ser formados pela palavra educação? Lembra que na sala a gente também teve dúvida nessas 2 questões, mas era só questão de interpretação, tá? Vamos contar quantas letras tem educação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é só a gente fazer 8 fatorial. Quem é 8 fatorial? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 40.320. Resposta certa, letra C, tá? Questão 31. Contar também. Quantas letras tem valor? 1, 2, 3, 4, 5. Só fazer 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120. Resposta certa, letra C. Questão 32. Voltando à formatura do 3º ano, 6 professores confirmaram a presença para compor a mesa de honra. De quantas maneiras a gente pode organizar eles ao redor de uma mesa? Ó, numa mesa redonda, a gente tinha a fórmula lá que era como? P é igual a N menos 1 fatorial, tá? Toda vez que for redonda, a gente tem que usar essa fórmula, que é a permutação circular. Então, quantas pessoas ali tinha na mesa? 6, né? Então, a gente faz 6 menos 1 fatorial. 6 menos 1 dá quanto? 5. 5 fatorial. A gente acabou de fazer essa conta e viu que 5 fatorial era o quê? 120. Resposta certa, letra B, tá? Questão 33. De quantas maneiras podemos formar uma roda com 10 crianças? De novo, roda. Roda é circular. Então, a gente vai usar a fórmula, então, da permutação circular. Dessa vez, a gente vai estar com 10 crianças. Então, 10 menos 1 fatorial, que vai dar o quê? 9 fatorial. Que é o quê? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 362.880. Resposta certa, letra C, tá? Questão 34. Quantos colares podemos formar usando 4 pérolas? Todas diferentes. Ó, de novo, um colar, ele é o quê? É redondo. Então, a gente vai usar a fórmula da permutação circular. Só que são quantas pérolas? 4 pérolas. Então, vai ficar o quê? 4 menos 1, que vai dar o quê? 3
fatorial. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é, 6. Resposta certa, então, dessa questão é a letra A, 6, tá? E, por fim, a gente tem a questão 35. De quantas formas 5 pessoas podem sentar ao redor de uma mesa circular? Novamente, estamos usando a fórmula de permutação circular. Só que dessa vez são 5 pessoas. Então, a gente tem, ó, 5 menos 1, que vai dar 4 fatorial. Então, 4 fatorial é quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Resposta certa da questão 35, então, é a letra B, tá? Então, é isso, gente. Estamos terminando nossa segunda parte da revisão, tá? Que foi, a gente revisou agora permutação. Antes a gente tinha revisado probabilidade, tá? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, mandem para mim aqui no WhatsApp, tá? Lembrando que a terceira parte da nossa revisão de matemática vai ser figuras planas e estatística, que a gente já tem vídeo gravado. Então, não vai ter aula de revisão, vai ser só exercício, tá? Vou passar também um simulado de matemática para a gente estudar para a prova, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima!